Fala aí, eu sou o Lucas. Eu sou o Bruno. E o TTLcast de hoje é sobre Homem-Aranha 2 de Sam Raimi. Então, hoje a gente vai falar sobre o filme do Homem-Aranha, né, do Sam Raimi, é o Homem-Aranha 2. E aproveitar, né, que a gente tá nesse hype agora aí, vai lançar o novo filme do Homem-Aranha, né? Volta lá, né? Volta não, longe de casa. Volta lá é o... Não é longe de casa não, é Sem volta pra Sem casa. Volta pra Casa, Longe exatamente. de casa é o 2, Sem Volta pra Casa, já tá cheio de coisa aí, o pessoal fica procurando toda hora o vazado, né, do filme. E nesse filme provavelmente vai ter quem? Tobey Maguire. Exatamente, o melhor Homem-Aranha de todos, né? Justamente, por isso que a gente vai falar dele hoje. Pô, Tomara que tenha, né? Porque o pessoal tá achando que vai ser Tristan totalmente, Holland, né? imagina. Pô, não, se for Tristan Holland, eu quero meu ingresso de volta, entendeu? Tá doido? Não, Mas... Aí, tipo, a gente sabe quando vai sair esse episódio. A gente lança episódio nessa expectativa, só que ia sair o filme e não é o Tom Holland. Pô, é o imagina. Tristan Holland, imagina. Não, sério, eu peço meu ingresso de volta, eu vou embora daí. Tá doido, tem que Sério, eles criaram todo um hype em volta disso, toda uma expectativa. Não, tem que Se não tiver, vai ser uma decepção internacional em relação ao filme, histórico, né? Pô, isso Vai ser histórico. Vai ser, tipo, a maior decepção de todo o cinema da Marvel, né? Eu acho que eles não vão perder essa oportunidade, porque eles querem dinheiro. Não, vamos direto ao assunto. Exatamente. Vamos direto ao ponto. Exatamente. Mas falando sobre o filme, né? Qual a história do filme, mais ou menos, né? Ele começa... Então, o filme começa acho que alguns anos depois do primeiro, né? Porque no primeiro ele ainda tá no colegial, e nesse ele já tá na faculdade, e ele já tá morando sozinho. No ele ainda tá morando com a tia May. Isso é o filme que a gente tá falando agora, né? O Homem-Aranha do Sam Raimi, que o Tobey Maguire é o protagonista. Isso. E ele tá trabalhando na pizzaria, né? Continua trabalhando não trabalhando, mas fazendo freelance pro jornal lá do J.J. Jameson. E ele tá fazendo faculdade de biofísica, não é isso? E sei lá o que ele faz naquele negócio, cara. Eu acho que é biofísica. Até hoje eu não sei o que Eu acho que é biofísica, porque o Octopus ele é professor de biofísica. né? De um curso de biofísica. Quer dizer, ele é formado em biofísica, né? Uhum. E biofísica minha irmã faz, sabia? Sério? É. Aí já dá pra fazer um... Ela vai ser a Mulher-Aranha no... Ela pode fazer 4 braços de aço que sejam acoplados a ela, né? Maneiro. Pior que o novo filme do Homem-Aranha teve uma Doutora Octopus, né? Entende? Aquele do Aranha-Verso, né? Do... Miles Morales. Inclusive, acho que ele vai aparecer nesse. Não sei não, eu gosto muito do Se ele aparecesse, seria um bom pivô, assim, tipo... Pra lançar o dele, o né? Miles Morales. Pô, ia ser muito maneiro. E a Sony, ela quer fazer o universo agora do Aranha, né? Porque parece que... Deu certo, né, cara? E a Marvel acho que não vai fazer mais filme do Homem-Aranha. Vai voltar pra... A Sony vai deixar só pra Sony. E eles estão fazendo lá filme de Venom e tudo mais. Enfim. Mas voltando ao filme... E o filme começa com ele trabalhando como entregador, né, de pizza. E assim, a gente já começa a enxergar logo de cara no filme como que a vida de Homem-Aranha tá interferindo na vida pessoal do Peter. Né? Sim. Porque ele vai entregar pizza, mas aí ele vê acontecendo um negócio lá, ele tem que intervir como Homem-Aranha. Sim. E aí, como Homem-Aranha, ele intervém na situação e ele entrega a pizza como Homem-Aranha. Porque ele tava sem tempo, né? Numa entrega... E o filme logo de cara deixa claro pra gente que não tem como o Peter Parker se desvincular do Homem-Aranha, né, cara? Não tem como ele ser Peter Parker e Homem-Aranha, entendeu? Não tem como ele ser uma coisa e outra coisa, tem que ser as duas coisas. O Homem-Aranha e Peter Parker é uma pessoa só, e ele tenta fazer essa divisão, né? Ou uma coisa ou outra. E ele acaba sendo demitido, né, por causa disso, do emprego de entregador de pizza. Nem pizzaiolo, né? Entregador de pizza. Entregador, pior ainda. Motoboy, né? E também, ao mesmo tempo, tem uma piadinha na própria cena, né? Que o JJ fala lá, né? Que o cara fala, você tá demitido. Você tá e troca o JJ falando demitido, né? É um compra do outro. Isso é muito bom, cara. O Sam Raimi faz muito essas piadas, né? Mas enfim, falando um resumão da história, é basicamente isso. Ele não tem essa luta, né, dentro dele, entre seu Homem-Aranha e Peter Parker. A gente tem também o lançamento do vilão, né? Por meio lá daquele acontecimento todo, né? Um acidente que acontece no experimento do Octopus, né? Isso. E por causa disso, a gente agora tem um vilão,
E a gente tem um herói aí rolando, né, e tal, essa luta rolando. E, enfim, o filme se desenvolve tanto nisso, né, que o Peter Parker, ele vai perdendo com o tempo tudo que ele queria, né, tudo que ele quer ele não tem por causa do Homem-Aranha. A garota dos sonhos, tudo que ele quer, né. E o Octopus, né, vai lá também ascendendo, né, mano, cada vez mais. Quase naquela esquizofrenia que ele tem, né, vai juntando as coisas pra fazer de novo aquele sol que ele quer fazer, né. Sol portátil. O poder do sol na palma da minha mão, né. E aí, enfim, finalizando, tudo culmina lá na batalha final, né, basicamente. Ele tem até uma perda de poderes no meio, né, e tal. Mas depois, no fim das contas, tem uma batalha final lá, né, entre os dois. E assim, é importante também lembrar o que foi o motor inicial do Octopus, né, que foi a morte da esposa, né? Ele vai fazer lá o... E também é muito engraçado que o Sam Raimi, ele é diretor de terror e tá fazendo filme de herói, né? Não, isso é genial. Isso é genial. Você tem várias cenas assim que você consegue enxergar a influência do terror na filmografia dele. Exemplo, na cena que a mulher morre, aquilo ali é muito terror. Na cena dele do Octopus no hospital, que eles querem tirar os tentáculos. Pô, aquilo ali é cena de terror clássico, pô. Totalmente. Ele consegue também ter uns takes muito bons, né, com isso. Porque, por exemplo, na cena da mulher dele morrendo, né, tem aquele caco de vidro vindo. E tem, tipo, você não precisa ter a imagem do caco vindo, depois a imagem da mulher gritando, depois a imagem do caco pegando a mulher. É tudo ao mesmo tempo. Ele mostra o caco vindo, o reflexo da mulher no caco. E daí você já entende que o caco vai matar a mulher. Exatamente. Então, tipo, ele economiza muito tempo na filmagem dele. Isso é uma característica muito maneira do modo como ele faz as coisas, né? E é uma morte bem pesada também, né, cara? Pra um filme que é livre. Totalmente. Ele só mostra o caco vindo e... Tipo, depois só ela caindo. Não precisa de sangue, mas você sente a tensão da coisa toda, né? Outra coisa também maneira na própria cena do hospital, né? Que o cara vai serrar, né, os braços dele, né? E já no primeiro take você já entende tudo que vai acontecer, né? Então não precisa ouvir alguém falando, vamos fazer uma cirurgia pra tirar, não sei o que lá, porque está com... Não tem nenhuma explicação, né? É simplesmente, assim, o cara... E no serrar, tá no computador, você vê tudo já lá desenhado, né? Tipo, os braços entranhados na coluna dele, né? E na serra tu já vê o negocinho se mexendo, né? Quando o cara vai serrar, aí o negócio que tá segurando o braço se mexe, né? Aí ele olha assim, aí ele para, ele continua, quando ele vai serrar de novo, aí pronto. Acontece toda aquela cena de terror, né? Uma coisa... bacana também é os takes dele, né? Exemplo, você tem a cena que o Octopus tá subindo no prédio e a menina ela vem correndo na frente da câmera, ela fica até um tempo assim parada na frente da câmera e gritando, né? Lembra muito um quadro de história em quadrinhos, entendeu? Ele tem muito take assim, né? Tipo, quando o Homem-Aranha passa por meio das grades, né? O meio dos carros. O próprio início do filme, que é a ilustração do... Como é que é o nome dele mesmo? Alex Ross. Isso. Que ele desenha muito, né, cara? Caralho, Alex Ross é brabo demais. Já li o Marvels, né? O quadrinho Marvels, muito bom. Ele tem o traço dele é realista, né? É muito maneiro. Pintura a óleo, né? Ele faz pintura a óleo realista e assim, parece que é uma foto editada quase, de tão lindo que é o negócio. Muito bizarro, muito maneiro, muito maneiro. E o filme já começa com esse resumo, né? Do filme, do que foi o filme anterior pra inserir o público nesse novo filme. Como o Homem-Aranha surgiu, qual foi o vilão, o que aconteceu. Inclusive tem influência do quadrinho também, esse início, porque os quadrinhos antigamente, o Stan Lee que teve esse insight de fazer isso, de você escrever um resumo do que aconteceu anteriormente, até chegar naquele ponto ali, naquela história, né? Sim. Até daí início é uma nova história. Então, tipo, ele te mostra o que aconteceu anteriormente, a origem do personagem e tudo mais. Pra você, porque, tipo, se ele pega um leitor novo, o leitor novo fica completamente perdido em quem é o personagem, esse tipo de coisa. Então ele fazia esse resumo, entendeu? Basicamente até o que a gente fez aqui, né? A gente contou a história do filme, né? Pra pessoa se situar onde ela tá na conversa toda aqui. Exatamente. Ele pegava e já situava a pessoa com o quadrinho anterior, né? A pessoa, tipo... previously, né? Aquele negócio que fala, né? Anteriormente no Homem-Aranha, né? Mas então, aí a gente tem então essa coisa rolando, né? Tá o surgimento aí, o Homem-Aranha já tá aí como? Um Homem-Aranha, literalmente, né? Tentando ganhar a vida, né? Não é mais o Garoto-Aranha.
mas se ferrando por causa disso, né? Tá toda hora se dando mal. E a gente tem o Octopus aí que acabou de surgir. Essas cenas de terror acontecendo no hospital e tal, que é meio que o nascimento desse doutor mais esquizofrênico, né? Octopus. Ele acaba desenvolvendo dupla personalidade, né? É. Que uma é ele, a outra é tipo a garra falando com ele. Quase é tipo uma esquizofrenia, né? Até tem uma luzinha na garra que aparece, né? Que é uma luz vermelha quando é a garra meio que falando com ele, e quando é ele sendo lúcido, né? A luz tá branca. Fica branca, né? Cara, esse é um detalhe muito maneiro também. Mas enfim, então a gente tem esse desenrolar todo da história, né? Onde o Peter Parker ele começa a perder a Mary Jane por causa do Homem-Aranha, né? E é isso aí. Porque ele não consegue nem comparecer às peças dela. As peças, né? Ele também perde a credibilidade na faculdade, porque ele não comparece às aulas direito. E quando ele aparece, dorme, né? Ele perde credibilidade com a Tia May também. Esse eu acho que é o ápice do negócio, né? É quando ele fala que ele é o culpado não é o da ápice morte. não, mas é quase, né? Que ele fala que ele é o culpado da morte do tio Ben e tudo mais. Ele não diz que é o Homem-Aranha, né? Mas ela... Ele fala do Homem-Aranha. Ele fala que, sim, tipo, nesse dia ele poderia ter evitado, né? Que ele não foi pra biblioteca, ele foi pra um evento lá. Foi pra um evento tentar ganhar dinheiro pra uma garota, né? Ele fala isso. Pra comprar o carro. Ele não chega a falar que foi com um negócio de luta, né? Aí, tipo, se ele tivesse ido pra lá, o tio Ben estaria vivo consecutivamente. E você vê, mano, que o Peter, ele tá... Nesse filme, ele tá carregando uma carga muito grande do passado, né, cara? Verdade. Você vê nessa cena muito isso, né? E você vê também que ele tá sofrendo consequências por conta disso. Como você falou, ele sofre consequências na faculdade, ele começa a dormir nas aulas. Porque, tipo, ele trabalha como Homem-Aranha o dia inteiro, tá ligado? O serviço como Homem-Aranha não acaba. Aí ele perde a namorada dele, entendeu? Ele perde o... Como é que se diz? O relacionamento dele com a tia dele fica um pouco abalado também. Sim. E ele começa a entrar num estado de depressão, né? Porque, tipo, ele não perde poderes por acaso, tá ligado? A perca dos poderes é meio que o retrato do emocional dele, né? Sim. É interessante tu falar isso também, porque esse negócio da perda dos poderes, né? A gente olha lá, ele não começa perdendo do nada, é a primeira coisa que acontece, né? Tu percebe que isso vai gradualmente acontecendo, ele já começa a perceber que tá falhando a teia, né? Mas o momento que ele perde literalmente o poder, né? É depois daquele evento que ele tem que tirar foto. Sim. Aquele é o ápice, na minha opinião, de todo esse arco, assim. Que ele briga com o Harry e tudo da mais. coisa toda. Porque ele perde o amigo, o melhor amigo dele, a pessoa mais do lado dele que tava. Ele perde também por causa do Homem-Aranha, porque ele tira fotos pro Homem-Aranha, né? Então dá isso. Ele não consegue nem pegar uma comida na festa inteira. E o pior de tudo, a mulher que ele ama vai casar com outro cara. E ele é obrigado a tirar foto. Ele tá vendo e é obrigado a tirar foto. Tira foto. Aí, e é engraçado porque toda hora fica esse jogo nessa festa. Cara, eu gostei muito da sacada que o diretor teve. Porque ele vai tirar foto, tá com um protetor de lente na frente. Aí quando ele tira o protetor de lente, a pessoa já foi embora. Quando ele vai pegar a comida, tipo, sei lá, uma taça de champanhe, sei lá, ele pega, a taça tá vazia, entendeu? O biscoito, ele vai pegar um biscoito, um salgadinho, sei lá, quando ele vai pegar, outra pessoa pega rápido, entendeu? Ou seja, nada do que ele quer, ele consegue pegar. Ele toda hora tá querendo algo, né? O filme inteiro ele tá nesse desejo por algo, mas ele não consegue pegar. Aí ele tenta sobrevoar entre aspas, né? A cidade com as teias e, tipo, a teia dele do nada falha, ele cai de uma altura gigantesca, né? E isso aí, quando ele começa a perder os poderes. Isso é até um contraste muito maneiro que o diretor faz também, porque geralmente quando ele vai com a teia, né, o Homem-Aranha, é aquela coisa meio gloriosa, né? Tipo, o Homem-Aranha, caraca, olha o Homem-Aranha voando. Mas naquele voo, tipo, era um voo totalmente de noite, reflexivo, quase um Batman, soltando teia, sacou? Era um voo mais introspectivo, né? Totalmente, tu via que ele tava num estado de depressão, assim, de questionamento dentro de si, né? E isso leva ele a ter essa queda, né? A queda do herói, porque ele não queria mais ser o Homem-Aranha. E aí que ele começa a falsa liberdade dele, né?
Que aí ele vai deixando de ser Homem-Aranha, tipo, aí depois ele continua tentando insistir, né? Só que aí de novo ele cai, aí ele vê que perde poderes, que até assim que ele pega o elevador, se não me engano. Essa daí mesmo, essa daí que acontece. Acho que foi nessa que ele pegou o elevador, inclusive. E depois ele pega a roupa e joga no lixo, né? Isso aí. Que ele tenta subir a parede e dá e cai. Aí ele pega a roupa dele e joga no lixo. E daí ele, tipo, ele fica meio que, assim, ele não consegue ser mais um bom sobrinho, não consegue pagar aluguel, não consegue ter a mulher que ele ama, não tem mais um amigo, e agora nem o Homem-Aranha ele pode ser mais. Entende? Aí o que ele faz? Ele larga o manto e, assim, ele vê que perdeu os poderes quando começa a enxergar embaçado sem o óculos, né? Sim. Aí ele ele se liga, caraca, eu realmente perdi os poderes. E aí ele vê que, tipo, vou largar isso aqui, mano. E foi o que eu falei no início do filme. O filme demonstra que não tem como você separar Peter Parker do Homem-Aranha. Entendeu? Sim. Ou ele é os dois, ou ele é um dos dois. Não tem como ele ser uma coisa e outra. Se ligou? Sim, verdade. Aí nessa hora, o que ele faz? Ele escolhe ser um cara normal. Entendeu? E aí a vida dele começa, entre aspas, a meio que dar certo, né? Ele escolhe abrir mão da responsabilidade dele. Exatamente. A vida dele começa a dar certo porque ele consegue se sair bem na faculdade, ele é até parabenizado pelo professor. Ele consegue ir na peça. Né, mano? A tia dele mesmo, né? Ele tem tempo pra ir ajudar a tia dele a tirar as coisas, né? E nisso tudo, a tia dele, quando ela dá esse discurso pra ele, né? Que faz ele começar a refletir sobre essa falsa paz que ele tem, né? Porque essa paz que é trazida pela falta de responsabilidade, né? Ela, na verdade, é uma falsa paz, porque você só tem a paz pela ignorância, né? Por abrir mão de ajudar os outros, de fazer aquilo que você devia estar fazendo. Né? Sim. É a mesma coisa que, por exemplo, um médico abrir mão de ser médico, né? Uma coisa que pode ajudar os outros, porque ele não quer ver sangue. Exatamente. Sacou? Ele não quer ter a dificuldade de, às vezes, fazer um plantão e não tá lá dormindo com a esposa dele, entendeu? Com os filhos dele lá na casa dele. Então, é uma paz que é trazida, né, falsa, mas que abre mão de ajudar as pessoas. Sim. E por isso, essa pessoa que tem essa vocação, né, ela se sente prejudicada por isso, porque é uma parte dela que ela perde, né? Não tem jeito, ele começa a questionar isso, né, tipo, até naquela cena do beco, né, que o cara tá lá apanhando, né, e ele meio que se força a dar as costas, né? Sim, e também tem a cena, assim que ele começa a se portar apenas como o Peter Parker, tem a cena da surra e também tem uma cena antes disso, que tá o policial correndo atrás do bandido, né? E ele, tipo, não pode ajudar. Como você ele só tá comendo um cachorro quente, né? Essa cena é maneira. Aí o cara corre, ele para assim... Aquela Raindrops... É muito engraçado, que tipo, quando você não é desgraça e a música, tá ligado? Isso é muito maneiro do diretor também, que ele faz ele ama esses contrastes, né, o Sam Raimi. E logo depois da cena mais triste, que ele tá chorando porque ele vai abandonar o manto, tem a cena dessa música aí, onde ele tá andando na rua, felizão. Ou seja, a cena mais feliz do filme, justamente pra ele... E cara, é engraçado porque, mesmo sendo uma cena feliz, você sente que não é uma cena completa, né? Tipo assim, pô, ele tá feliz, mas ele não tá fazendo o que ele nasceu pra fazer, né? Nasceu não, tudo bem, ele ganhou os poderes depois, mas enfim, ele é o Homem-Aranha, entendeu? É uma vocação, né, cara? E a cidade tá precisando do Homem-Aranha, né? Exatamente. E ele tá tipo, tô nem aí pra cidade, entendeu? A tia dele até fala disso, né? A tia dele fala disso, que o garotinho lá que tava ajudando ela a empacotar as coisas, isso, né? Na mudança. Era a mudança que ela tava fazendo? Isso. Na mudança. Na mudança ela tava vendendo a casa dela e tal, abrindo mão da casa dela, porque ela não tinha condição de pagar as coisas. Ia pro apartamento, né? E ela falou que o garotinho que tava ajudando ela tava se perguntando onde estava o Homem-Aranha, né? E aí que ela dá esse discurso que origina toda essa reflexão do Peter Parker, né, sobre isso. E aí que ela fala, né, que às vezes nós precisamos abrir mão daquilo que mais queremos, até mesmo dos nossos sonhos, para fazer aquilo que deve ser feito. Isso é muito maneiro. E ela também fala que as crianças precisam de boas, como é que se fala? De bons exemplos, né? Cara? Exatamente. E que o Homem-Aranha tá fazendo. Aí que ele começa a pensar, né? Em voltar. E depois a gente tem a cena que, tipo, que é a do incêndio.
no prédio. Sim. E ele, como Peter Parker, vai lá, sobe e salva a pessoa, uma menina que tava lá, uma criança. Sim. Mas assim que ele salva, ele descobre que tinha outra pessoa presa no prédio que ficava morrendo, né? Sim. Aí ele começa a lidar com a frustração dele também, né? É que ele não pode salvar todo mundo, né? Ele não vai ser um herói perfeito. Mas a pergunta é, será que não vale a pena, tipo, ser esse herói mesmo assim, né? Será que não vale a pena você tentar salvar pelo menos alguém, mesmo que outros se percam, sabe? E aí começa essa coisa toda, eu acho que a gente pode até entrar na parte mais cristã da coisa, né? Que é esse debate todo, tipo, em primeiro lugar é essa coisa da vocação, né? Tipo, será que vale a pena a gente abrir mão da nossa vocação, daquilo que nós temos que fazer para ter aquilo que nós queremos, né? Isso é muito, muito importante na caminhada cristã, porque a gente às vezes quer muita coisa, né? A gente quer viajar para o exterior, quer fazer várias coisas, mas muitas vezes, por exemplo, eu e você, a gente tem um chamado pastoral, né? E pô, cara, uma coisa que raramente um pastor vai ter é dinheiro, sacou? Assim, só se for... Não vou entrar nesse assunto, não. Então, né? Um pastor sério não vai ser milionário. Um pastor cristão, um pastor de verdade, ele raramente vai ter dinheiro, né? Geralmente vai lá para, sei lá, interior de Minas Gerais, vai ter uma comunidade pequena, vai, às vezes, pagar do próprio bolso para fazer as coisas, né? E é abrir mão do que ele quer. Né? Com certeza, é um cara que gostaria muito de ter uma mansão, como qualquer pessoa, né? Com certeza. Gostaria de ter uma vida boa, dar uma vida boa para a família. Mas ele prejudica as pessoas ao redor dele, ele prejudica a si mesmo para ajudar outras pessoas, né? E não só uma vocação pastoral, né? Mas uma vocação, como a gente acabou de falar, de um médico, de uma enfermeira, ou de qualquer outra coisa. Tipo, se você abre mão daquilo que você tem que fazer para ter o que você quer, cara, você vai ser incompleto. Sim. Né? E além de ser incompleto, alguém que talvez precisaria da sua vocação vai sofrer por conta do seu egoísmo, sabe? Querendo ou não, o Peter Parker ele tá sendo um pouco egoísta, né, mano? Porque assim, eu também não posso dizer que ele tá passando por momentos ruins. Sim. Entendeu? Mas talvez largar a vocação não é o caminho, sabe? Assim, a gente passa por momentos ruins na nossa vida, a gente passa por momentos que são difíceis, entendeu? Mas nessas questões, o que a gente faz? A gente pede ajuda, né? Tudo bem, ele é o Homem-Aranha. Quem vai pedir ajuda? Pô, sou o Homem-Aranha, ajuda aí. Não tem como, é um pouco mais complicado. Né? Mas assim, ele poderia fazer isso com a Mary Jane, que era a namorada dele, né, cara? E, pô, se era a namorada dele, a mulher que ele queria casar, que ele amava, não tinha por que ele guardar esse segredo, né? É verdade. Entende? Eu até entendo que ele tinha medo de falar porque ele queria proteger as pessoas que ele ama e tal, mas assim, o Homem-Aranha precisa de ajuda, né? Sim. A gente esquece um pouco disso, a gente acha que a gente que quer ser líder e a gente que olha para nossos líderes, a gente acha que nossos líderes não precisam de ajuda. Não, ele que ajuda a gente, entende? Eles não precisam de ajuda. Sim. Só que não, mano, a vida ministerial não é isso, entende? Tipo, você vai cuidar das pessoas, você também precisa de ajuda. Você vai cuidar de outras pessoas, você também tem que cuidar de si próprio, entendeu? Sim. Isso é muito importante, mano. E ele, tipo, simplesmente abandona. Porque ele quer ser um cara normal e porque ele não quer pedir ajuda. O meio que ele encontrou foi esse. Entendeu? E esse ponto até é maneiro, porque ele vai atrás da ajuda depois, né? No fim das contas a gente vê que a Mary Jane meio que é o apoio dele, né? Essa coisa toda. Isso é maneiro. Muito bom. Até mesmo ele procura ajuda lá no médico, por exemplo, né? Mas o médico meio que dá o conselho errado pra ele. Porque... Sim. Porque ele tá lá. É meio que uma... Primeiro que o médico não é psicólogo, né? Vamos começar por aí. Então, né? O cara já não era muito coisa, né? Mas não era muito ideal pra aquela coisa toda. Aquele cara era um médico mesmo, não era um psiquiatra, por exemplo, assim. Não é que meu psiquiatra não seja médico.
Mas que... Não, porque a linha de atuação é diferente. Sim, mas num campo muito mais físico, né, do que no... Sei lá, aquele cara parecia mais um ortopedista, né, cheio de esqueleto. Ortopedista. Cheio de esqueleto nas coisas. Porque ele vai nesse médico justamente quando ele cai a segunda vez. Quando ele tem a segunda queda que ele vai lá, né, pra ver se ele quebrou algum osso ou alguma parada. Só que sim, ele é um... Deve ser um clínico geral, né? Acho que era um clínico geral porque tava com um negócio no ouvido dele, sei lá, aquele negócio da iluminação lá. E ele, o Homem-Aranha, assim, por ele ser por ele ter o fator aranha, então ele, tipo, se cura muito rápido, então não teve grande problema. Diferente. Não, mas ele devia estar se perguntando, né, por que será que o fisiológico dele tá agindo desse jeito? E é muito até o que acontece com a gente, né, por exemplo, eu já tive ansiedade, por exemplo, e a ansiedade, ela afeta o nosso corpo, né, eu achava que eu tava tendo arritmia, que eu tava tendo várias coisas, até devia estar tendo. Mas não era por causa de algo físico, era porque eu tava contendo algo emocional, né? Uma luta muito forte. É muito bizarro isso, né, mano? Como o nosso corpo fala, né? O emocional, ele reflete no corpo, né? A ansiedade, como você bem falou, ela te dá falta de ar às vezes, mano. Eu já tive crise de ansiedade também. E, pô, teve um dia que eu tive muita falta de ar e o coração batendo muito rápido. Eu falei, pô, mano, eu vou morrer, tá ligado? É muito bizarro. E isso até me lembrou, isso que tu falou, até da minha própria história, por exemplo, que eu já... Teve uma época que eu abri mão de fazer aquilo que eu tinha que fazer, né, na faculdade e tal, porque na minha visão, né, aquilo estava me prejudicando, estava me tirando aquilo que eu queria. Mas no fim das contas, cara, eu não tive para onde correr, né? E mesmo que a ansiedade, essas coisas viessem, né, o que eu tinha que fazer não era abrir mão daquilo que eu tinha que fazer, mas era aprender a lidar com as coisas, né? Que é meio que o Peter, o que ele aprende a fazer com a tia dele, né? Com aquilo tudo, aquela conversa toda. E, enfim, tudo isso meio que culmina nessa batalha final, né? Mas essa cena do hospital, eu queria gastar um pouquinho mais tempo nela, porque é muito interessante, né? Quando o cara fala, a questão dele, talvez isso seja pra você, ele tipo fica, é verdade, talvez seja pra mim, ele tem razão. Tipo, ele só aceita, né? Mas o cara nem sabe nada da vida dele, mano. E eu nem tô falando que o cara foi mal intencionado não, entendeu? O cara falou só normal, entendeu? Porque, tipo, ele fala pro cara, eu tenho um amigo que acha que é o Homem-Aranha. Se ligou, mano? Aí o cara ficou tipo, pô, vou dar um conselho pra esse maluco aqui que ele tá falando. Cara, mas eu acho que é tipo quando você abre mão de uma coisa porque meio que você já cansou de lutar. Você só quer tipo, sabe quando a pessoa quer namorar com outra pessoa? É um sinal de Deus. Qualquer coisa é um sinal. Não tem nada a ver. Deus, se ela vir com um coque, entendeu? Você tá dizendo que ela é pra casar comigo. Ela veio com um coque, entendeu? Porque você já sabia que ela viria, né? É muito bizarro. Então, enfim. Senhor, se fizer sol amanhã, porque tipo, tu acabou de ver na previsão que vai fazer sol, tá ligado? É muito bizarro. Então acho que o Peter, ele tá nisso, só que é o contrário, né? Tipo, ele só quer ter um motivo pra largar. Entendeu? É verdade. E ele fala, realmente, esse cara tem razão e eu vou largar, poxa, não tem mais o que fazer. E isso acontece várias vezes com a gente, mano. Como você falou, a gente quer ser pastor, então provavelmente a gente não vai ser rico, tá ligado? Sabe lá Deus que Só a Deus gente vai sabe, inventar. Mas enfim, eu mesmo, pô, tem uma época na minha vida que eu botei na minha cabeça que eu queria ser bombeiro militar, tá ligado? Todos já passamos por aí. Por que eu queria ser isso? Porque eu queria ter dinheiro, tá ligado? E eu não sou mal intencionado de querer ganhar dinheiro com a igreja, né? Fazendo o que alguns aí fazem, que eu não vou citar nomes, mas enfim. Então eu falei assim, vou fazer o seguinte, vou virar bombeiro, vou me formar e depois eu viro pastor, entendeu? Aí nessa época aí eu assisti até uma pregação não, mas foi o Hernandes de Lopes, ele foi no Desascope. Fazer antes de ter esse negócio de podcast. Ele vai em todo lugar, né? O Hernandes de Lopes vai em todos os lugares. Então, antes deles começarem a fazer podcast, o Douglas fez uma entrevista com ele, né? Perguntando como é que foi a vocação dele e tal. Aí ele falou que ele tinha esse pensamento que eu tinha, tá ligado? Ele falou que ele queria ser advogado, ele estudava pra ser advogado, ele queria ser político também. Ele tem uma vibe bem também, né? Bem advogado. Ele falou que ele tava até na faculdade e tal, ele conversou com o presbítero da igreja dele, né? Porque a igreja dele tem presbítero, ele é presbiteriano. E ele falou, não, eu vou ser pastor, porque falaram pra ele que ele ia ser pastor. Aí ele falou, mas primeiro eu vou fazer faculdade, vou me formar, vou virar advogado, depois eu vou virar pastor. Aí esse presbítero virou pra ele e falou assim, não, Deus não te quer pra quando você se formar como advogado, Deus te quer pro ministério agora, entendeu? O ministério quer que você esteja empenhado nele agora, entendeu? E cara, é muito isso, às vezes a gente
por egoísmo, a gente quer fazer as coisas de Deus, mas ao mesmo tempo a gente quer fazer as nossas coisas, sabe? É meio que equilibrar o... E o Peter Parker, ele tem esse bagulho também. Ele quer ser o Homem-Aranha, mas ao mesmo tempo que ele quer ser o Homem-Aranha, ele quer ter uma vida normal, mas cara, não adianta. Ele não vai ter uma vida normal. Ele já é o Homem-Aranha. Entendeu? Não tem mais o que fazer. Você não vai ter uma vida normal. A gente quer ser pastor. A gente não vai ter uma vida normal. É verdade. Entendeu? A cobrança pra gente vai ser muito maior. Entendeu? Se a gente reclamar, o problema é nosso. Entendeu? É a nossa vocação, não tem o que fazer. Entende? E... eu acho que isso entra até no ponto do discipulado até, né? Porque um outro motivo pra gente seguir aquilo que a gente tem que fazer é por causa do exemplo que a gente vai deixar para as outras pessoas. Sim. Cara, se não tiver o primeiro médico, assim, que vai ser um médico cristão, assim, brabo, entendeu? Que vai tratar as pessoas com uma dignidade, assim, que só um cristão deveria tratar, sabe? Que, assim, um cristão principalmente, né, deveria tratar. E um médico que vai, tipo, dar atenção, que vai fazer toda essa diferença no campo da medicina, né? Cara, não vai ter outras pessoas para, tipo, olharem o exemplo, sabe? Agora, se você tem médicos, assim, desse jeito, por exemplo, né? Ou enfermeiros que sejam... Cara, eu admiro demais a enfermagem, né? Tipo, porque, cara, o pessoal cuida da sujeira das pessoas, né? Eles estão lá do lado das pessoas, né? Extente de vida, a maioria das vezes. Cara, né? Exatamente. Eles estão a todo momento lá, né? Porque o médico, às vezes, só dá o laudo lá, né? As coisas lá. E o enfermeiro que tá lá, limpando tudo, tá lá conversando, tá lá, tipo, dando um apoio moral à pessoa, apoio emocional, né? E a gente precisa de pessoas que sejam cristãos, para onde as pessoas possam olhar, tipo, heróis nesse sentido, né? É o que a Tia Mary fala. Heróis que as pessoas olhem e vejam esse caminho do discipulado, que as pessoas queiram ser parecidas, né? Como Paulo falava, cara, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? Um exemplo tátil do Evangelho. E Paulo, é engraçado que Paulo, se a gente ler de uma forma superficial, a gente vai achar que Paulo tá se achando, né? Mas o que Paulo tá falando na íntegra? O que ele quer dizer com isso? Imitem a Cristo como eu imito, é isso que ele tá querendo dizer, entendeu? Verdade. Não é tipo, seja como eu sou, não, tá ligado? Imite, porque tipo, se a pessoa imita a Cristo como Paulo imita, ela vai estar imitando a Cristo, não vai estar imitando Paulo. É verdade. Entendeu? É basicamente isso, não é que ele tá sendo soberbo, sabe? Ou que ele se acha muito, não. Ele até fala em Filipenses, né? Não que eu tenha alcançado, mas uma coisa fácil, né? Deixando as coisas que ficaram para trás, eu avanço pro alvo, né? Então, tipo, ele chama as pessoas a seguirem essa mesma corrida que ele tá fazendo, né? De olhar pro alvo e deixar as coisas para trás, que atrapalham. Então, tipo, a gente tem essas duas coisas, né? Que cara, Deus, ele te deu uma responsabilidade, faça isso. E por que você tem que fazer isso? Por causa das outras pessoas, né? Porque isso é importante para o mundo que está ao teu redor. As pessoas precisam disso. Uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, que assim, eu vejo... eu gosto de ouvir boas pregações, né, cara? Mas uma coisa que às vezes sinto falta em algumas pregações, não que sejam pregações ruins, são pregações muito boas, mas uma coisa que eu sinto muita falta é essa questão de você estimular o trabalho social da igreja, né? Porque assim, obviamente, o objetivo principal da igreja é louvar a Deus, sabemos disso. Mas o segundo objetivo que vem logo em seguida é o amor ao próximo. Cristo fala isso. Amar o Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E às vezes a gente esquece isso. Que o evangelho, ele não é só para glorificar a Deus, mas ele é para ajudar as pessoas ao redor. Sim, com certeza. Entende? O evangelho ensina a amar as pessoas. O evangelho te ensina a não ser uma pessoa que ama o dinheiro, né? Sim. Ele te ensina a não ser servo de mamão, sabe? É verdade. O evangelho, ele te ensina a ter um amor sacrificial pelo próximo. Por exemplo, é o que Paulo fala sobre relacionamento conjugal. Ame o vosso marido, ame vossas esposas, como Cristo ama a igreja, a ponto de se entregar por ela. Então o evangelho, ele está muito ligado com isso. E como que a gente glorifica a Deus? Quando a gente ama o nosso próximo, a gente está glorificando a Deus também. Entende? Então, assim, às vezes, e agora uma crítica pessoal, uma crítica minha, para mim mesmo, às vezes a gente está tão preocupado em criticar heresia, que tem que criticar mesmo, sabe? A gente tem que afastar as pessoas do mau ensino também é uma forma de amar. Mas a gente às vezes esquece do básico, que é o trabalho social, entende?
A gente vai ser conhecido pelo amor, né, cara? É o que Jesus orou lá em João 17, né? A gente não... Que a nossa maior pregação pro mundo, para que as pessoas saibam que Jesus foi enviado à Terra, é que nós amaríamos uns aos outros, né? E é o que justamente as pessoas mais criticam em nós, né? Sim, porque, cara, a gente não tá aqui na Terra pra falar mal de quem não é cristão e pra falar quem vai pro inferno e quem vai pro céu. Sim. Até porque a gente não sabe. É. A gente sabe se a gente vai, entendeu? A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica que nós somos filhos de Deus. Mas, tipo, eu não posso falar que meu próximo vai pro céu ou pro inferno. Eu realmente não sei. Entende? E... infelizmente, eu vejo muito isso. Que muita gente na igreja hoje, a gente tem dois extremos que são terrivelmente nocivos. A gente tem um extremo que gosta muito de massagear o ego, entende? E a gente tem um outro extremo que gosta muito de falar mal, entende? Um extremo que quer ter o poder do Estado nas mãos. E a Bíblia também não fala sobre isso. Sim. Entende? A Bíblia não quer que nós sejamos déspotas, sabe? Sim. Não, a Bíblia quer que sejamos cristãos. A Bíblia quer que a gente ame o próximo. Se você pega a Igreja de Atos dava, os membros da Igreja de Atos davam tudo que eles tinham e repartiam entre si igualmente. Entende? Não é comunista, porque nem existia comunismo na época. O pessoal tem muito essa acusação de que a igreja era comunista, né? E que Jesus foi mal comunista. Marx veio bem depois de Jesus. Mas até pela ideologia deles mesmo. Tipo, eu não acho que a igreja era o comunismo e nem Jesus, porque Jesus dava algo muito, muito maior do que tanto o capitalismo quanto o comunismo. Acho que os dois não são... nem contemplam parte do não, ele estava muito acima do que a gente cria como visão política. Muito, muito além, entendeu? Cristo não está usando o Estado para fazer as pessoas ajudarem mais as outras. Sim. Cristo está usando o poder do convencimento. É de dentro para fora, né, cara? Não é de fora para dentro. Exatamente. E eu vejo assim, graças a Deus, nossa igreja não. Nossa igreja tem um trabalho social muito bom, a gente sabe. Mas eu sinto falta desse discurso com pessoas assim do nosso lado, que a gente gosta de assistir. Eu sinto um pouco de falta desse discurso. Desse discurso do amor ao próximo e da vida mais comunitária, sabe? Sim. Eu acho que deveria ser um assunto mais falado nas igrejas. Sim, com certeza. Deveria ser mais abordado, né? Até porque isso é o fruto do evangelho. E a gente às vezes está muito preocupado com questões teológicas que não vão levar ninguém a nada. Para um cara que é ateu, por exemplo, qual a diferença para ele se você é arminiano ou calvinista? Tá entendendo? E a gente gasta muito tempo com isso, sabe? Pro cara que não é cristão, nem sabe o que é isso, pô. Se tu falar sobre Calvino e Armínio pra ele vai achar que é um biscoito. Tá entendendo? E não é porque ele é burro, é porque, tipo, é uma coisa que realmente não é importante, cara. Sabe? O Cristo não ensinou a gente a evangelizar falando sobre predestinação. Ele ensinou a gente a evangelizar com o amor próximo, entendeu? Trazendo uma boa nova, sabe? É isso que a gente não pode esquecer. O evangelho é uma boa nova. Entende? Ao mesmo tempo que a gente fala sobre pecado quando a gente evangeliza, que tem que falar, a gente tá trazendo uma boa notícia, mano. Sim. Entendeu? E até voltando ao filme, tipo, nesse ponto aí que tu falou. Sim, porque o filme tem isso, o herói que ajuda a comunidade, né? Sim, mas indo até o final do filme, quando ele tá na batalha final, né, contra o Dr. Octopus, cara, é muito maneiro esse final também, porque o Dr. Octopus, ele tá lá nessa batalha, né, e o Peter Parker não tem condição de vencer. Diferente até dos quadrinhos, né, porque nos quadrinhos meio que o Peter Parker é motivado lá a lutar de novo, né? Ele desiste de ser Homem-Aranha porque ele não era capaz. E aí depois ele recebe meio que uma massagem do ego e vai lutar contra. Aí o Sam Raimi fez um pouco diferente nesse final. Eu acho até bem melhor. Porque assim, o HQ onde ele perde os poderes, por ser uma HQ muito antiga, ela ficou um pouco datada, né? Claro. Eu acho que funciona pra época. Tinha um estilo muito... Tá antiquado hoje em dia, né? Hoje em dia as coisas são muito mais profundas. Até porque na época não tinha tanta profundidade no personagem. E também, mano, eu acho que os autores, os roteiristas hoje em dia, eles estão muito mais sensíveis à sociedade. Porque assim, ninguém é mal puramente porque, sabe, porque quer dominar o mundo. Isso não existe, sabe? As pessoas são mais por N motivos, entendeu? As pessoas fazem coisas erradas, às vezes, porque, sei lá, falta alguma coisa, sabe? Inclusive o Octopus, cara, ele mesmo que quisesse fazer aquilo por poder, né? O poder do sol na palma da mão, que é inclusive a loucura até dos quadrinhos, que ele queria muito poder.
mas também tinha um negócio ali de ajudar as pessoas, né, no meio daquilo tudo, meio que um motivo nobre no meio daquilo tudo. Né? Por isso que ele vai roubar as coisas, ele vai fazer as coisas. Mas o maneiro de tudo no final é que quando o Homem-Aranha vai lutar contra o Octopus, ele não vence como Homem-Aranha, ele vence como Peter. Sim. Ele se torna humano e ele apela ao lado humano do próprio vilão, né? O que tem que ser também uma coisa a nós, né? Que a gente não tem que ser também essa coisa assim que é doida pela vocação, né? Mas que perde a própria identidade. Na verdade, no fim das contas, o Homem-Aranha, o Peter Parker, ele entendeu que os dois eram um só. E cara, exatamente, a gente começou com isso, né? Sim, sacou? Com isso. Então, tipo, ele era um só com o Peter Parker. Ele percebeu que ele não tinha como vencer só com o Homem-Aranha. Ele precisava vencer com o Peter Parker também. Ele precisava vencer com a sua completude, né? Exatamente. Até porque ele entendeu, na verdade, que o vilão não era só o vilão, como você acabou de falar. Não era só um cara mau que queria fazer coisas mais que ele tinha que socar. Mas era alguém que tinha um lado humano também. Sim. E que a gente precisa agora aprender a lidar com as pessoas como humanos, né? Ele então vai e fala aquela frase da Tia May lá, né? Que às vezes nós precisamos abrir mão daquilo que queremos, até mesmo dos nossos próprios sonhos, para fazer aquilo que devemos. E essa cena é bonita porque ele tá falando meio que com um sorriso nos olhos, né? E sendo enforcado. É muito doido isso, mano. É verdade. Você vê que ele conseguiu pegar de volta o brilho do seu Homem-Aranha, né, cara? É. Ele ganhou, na verdade, pela fraqueza dele, né, cara? Foi, exatamente. Exatamente. E você vê que ele larga a violência pra ganhar com o poder do convencimento, né, mano? E voltando ao assunto da igreja hoje em dia, né? Muitos hoje em dia querem ganhar na violência e estão esquecendo que o poder principal é do convencimento. Cristo, quando ele estava sendo cuspido e esbofeteado no rosto, ele estava usando o poder do convencimento, ele não estava usando a violência. E ele podia usar a violência, ele é Deus, entende? Eu acho que ele nem usava o convencimento, eu acho que ele usava o amor, sabe? O cordeiro que foi imolado, o cordeiro mudo, né, cara? Ele veio em amor e, tipo, isso que acho que é um paralelo tão grande com a história do Homem-Aranha. Porque Cristo, diferente do Homem-Aranha, por exemplo, né, ele pôde vencer na fraqueza, né? Ele pôde fazer tudo isso, cara. Mas ele é o nosso exemplo perfeito. Ele é aquele que é o nosso discipulador perfeito, né? É o mestre. É aquele que nós seguimos, é o mestre, exatamente. Então, cara, assim, a vitória que ele conquistou na cruz, né, por meio da fraqueza dele, por meio de se tornar humano como nós. A fraqueza dele era ser humano na época. Ele se fez humano no nosso lugar. Obviamente, vamos deixar bem claro que fraqueza e pecado não tem nada a ver. Com certeza. Não é porque tinha a fraqueza humana que ele era pecador. Claro que não, verdade. Obviamente não. Porque tem gente que gosta de defender que Jesus era pecador também. Sim, sim. Mas ele tomou as nossas fraquezas, ele tomou as nossas dores, as nossas enfermidades. Né? Fragilidade, vamos dizer assim, né? Ele era frágil, e isso fica bem claro que ele era frágil na oração de Getsemane. Até na oração da cruz, ele pede por água, né? Ele pede por água, ele pergunta a Deus por que abandonou ele. É muito bom, cara, você vê o Jesus, o Deus homem, né, cara? Porque quando você se sente fraco, e você olha pra Jesus e, caraca, ele também foi fraco, né? Tava lendo esses dias, cara, muito bom que você tocar nisso. Eu tava lendo o John Piper, A Luta contra a Incredulidade, né? O livro dele. E tem um momento que ele fala exatamente sobre o que o Peter Parker passa nesse filme, que é esse desânimo, né? Quase uma depressão espiritual, né? Que até vira isso. E, cara, Jesus, ele teve a tentação do desânimo também, no Getsemane. A ponto de, tipo, ele falar que a alma dele estava entristecida demais, mas, ao mesmo tempo, ele ordena os discípulos para não se entristecerem e não se perturbarem. Então, como é que ele conseguiu ele conseguiu se entristecer, mas não pecar, né? Então, Jesus, ele confia na promessa do Pai, ele confia na alegria que estava proposta a ele depois da cruz, né? Sim. Então, cara, isso é muito maravilhoso, porque a gente tem uma pessoa que ela tomou as nossas fraquezas, que tomou as nossas dores, até as nossas tristezas, de certa forma, mas uma pessoa que não pecou em nenhum momento. E, cara, que maravilha, porque a gente pode ter alguém que pode ajudar a gente, sabe? Alguém que se compadece da gente. Pô, até como o Peter Parker mesmo, ele mesmo, tipo, teve que entender que confiar naquilo que o autor, de certa forma, colocou no coração dele, de tipo, ser o Homem-Aranha, esse dever que ele não tinha como correr, ele não tinha outra opção. E é engraçado, mano,
que a gente já conversou sobre esse filme, né? É uma coisa que tu falou muito interessante, que a gente não pode deixar de falar nesse vídeo. Da questão do... O Peter Parker tá num momento terrível. Esse filme é um filme que tem mais baixo do que altos pro Peter Parker e pro Homem-Aranha. Só que em todo momento, o diretor sabe que no final vai dar tudo certo. O diretor do filme sabe. O personagem não sabe. Sim. Entendeu? O personagem não sabe que no final a Mary Jane vai ficar com ele. Entende? O personagem não sabe que no final o relacionamento dele com a tia dele vai voltar. Vai voltar, que vai dar tudo certo. Ele não sabe, mas o autor sabe. Entendeu? E quando eu falo que a gente não sabe nada de Deus, eu falo justamente sobre isso. A gente não sabe nada que Deus tem planejado pra nós. A gente vai descobrir ao longo da vida. Sim. Entendeu? E é basicamente isso. Ele não sabia, mas no final, cara, o autor que escreveu o filme, desde o início, ele sabia o que ia acontecer no final. Sim. E ele sabia que o Homem-Aranha era necessário passar por todas aquelas etapas. Uma coisa muito show até sobre isso que tu falou, né? É que no momento que a Tia May fala aquela frase, na minha opinião, aquilo ali é literalmente o autor quase inspirando a Tia May a falar aquilo. Porque isso eu acho que acontece muito, por exemplo, o Senhor dos Anéis. Gandalf é toda hora uma voz do autor para os personagens, tu vê isso muito claramente. Isso acontece também nesse momento, na minha opinião. Quando o autor, a Tia May, ela fala praticamente a palavra do autor. E o Peter Parker, ele salva o mundo por meio da palavra que ela falou. Ou seja, quando ele confia na palavra do autor, quando ele confia nisso que foi falado, nessa coisa que tem poder transformador naquele filme, quando ele fala isso até pro vilão mais sujo, né? Aquele vilão também é capaz de ser transformado por isso e se sacrifica por causa disso. Então, o poder da palavra de Deus, né? Como nós podemos confiar nessa palavra, porque ela tem um poder que transforma. A gente não conhece todas as coisas, mas Deus, ele colocou a palavra dele para nós. Essa palavra tem poder de nos saciar, né? E de nos direcionar para o caminho certo. Sim. Mesmo que a gente não conheça tudo, a gente pode pisar nos passos certos, porque Cristo pisou no nosso lugar. Exatamente. Então, acho que essa é a conclusão do vídeo, né? De que nós somos capazes de amar, nós somos capazes de fazer tudo isso porque Cristo já fez isso no nosso lugar. E nós temos essa obrigação, né? De ser discipuladores, né, cara? E fazer o que tem que ser feito. Exatamente. E por mais que a gente não queira fazer, por mais que a gente esteja desmotivado, a gente tem que fazer o que tem que ser feito, entendeu? E às vezes fazer o que tem que ser feito diz respeito a abandonar nossos sonhos, né? Abandonar nossos projetos, nossos objetivos. Cristo demonstra isso. Sim. Naquele momento ali do Getsemane, a cruz, talvez ele não quisesse ir pra cruz, sabe? Porque ele até fala, se possível, afasta-me esse cálice. Mas logo em seguida ele fala, antes seja feita a tua vontade, não a minha. Ele confia na vontade do Pai. O que Cristo está falando? Vou fazer o que tem que ser feito. Entendeu? E isso é um dos grandes ensinamentos de Jesus Cristo, entende? Às vezes, por um bem maior, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Tem até não é bem um ditado, mas uma frase judaica que é o Calvin Homer, que é leve e pesado, né? A tradução. Que é basicamente isso, que você faz, você deixa de fazer uma coisa para fazer outra, entendeu? Porque essa outra coisa tem muito mais peso do que a primeira. E várias vezes a gente se depara com isso na vida, né? A gente tem que fazer esse Calvin Homer, entendeu? A gente tem que abrir mão de uma coisa para fazer outra coisa, né? Enfim, e é isso. A gente é chamado, né, para passar por essa cruz, né? Mas Cristo mesmo, ele suportou a cruz por causa da alegria. Exatamente. E eu acho que a transformação do sonho é essa, né? A gente abre mão de um sonho que parece muito grande pra gente às vezes, mas quando a gente olha para depois disso, é algo muito mais valioso, né? Como você acabou de falar. Você faz algo mais pesado, mas o peso disso também é um peso de glória, né? Exatamente. Então, é muito show isso. Enfim. É isso aí, galera. Esse foi o telecast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha. Comenta e se inscreva no canal. Valeu.